Olá, pessoal! Eu me chamo Manuela Dremer, eu faço doutorado no Laboratório de Polimorfismos Genéticos da UFSC e hoje eu vou falar com vocês sobre a influência hormonal no desenvolvimento do câncer de mama. O câncer de mama, ele não tem uma causa específica, então por isso ele é considerado uma doença de etiologia multifatorial. O que isso significa? Significa que o câncer de mama ele é causado pela interação de vários fatores de risco. Fatores ambientais, fatores genéticos, fatores hormonais que juntos contribuem de forma significativa para a ocorrência da doença. Então a gente tem dados epidemiológicos, estudos in vitro, que são aqueles em que a gente utiliza, por exemplo, cultura de célula. Estudos utilizando diferentes modelos animais que demonstraram que os hormônios sexuais femininos, principalmente o estrogênio, desempenham um papel crítico na iniciação e na proliferação do câncer de mama. Então, para entender um pouco melhor, a mulher ela produz principalmente dois hormônios sexuais, o estrogênio e a progesterona. O estrogênio e a progesterona, que são hormônios esteroides derivados do colesterol. Então, por isso, eles fazem parte de uma classe de lipídios. Os lipídios que são popularmente conhecidos como gordura. Então, o estrogênio e a progesterona, eles são gorduras, eles são lipídios e por isso eles são lipossolúveis, ou seja, eles conseguem atravessar, se difundir livremente pela membrana plasmática, que também é constituída de lipídios. Então, esses hormônios dentro da célula, eles possuem a capacidade de se ligar e modular, ativar genes específicos. Então, a ativação desses genes específicos pode, por exemplo, estimular a proliferação de células do tecido mamário. Essas células, quando elas estão em proliferação, elas são susceptíveis a erros genéticos que ocorrem durante o processo de replicação do DNA, que é a duplicação do DNA. Então, isso significa que aumentam as chances de surgirem novas mutações genéticas nessas células mamárias. Então, essas mutações pontuais em genes específicos se acumulam ao longo dos anos e podem levar à transformação maligna das células. Ou seja, o acúmulo de mutações pode fazer com que uma célula mamária saudável se transforme numa célula cancerígena. Então, essas células cancerígenas, elas também têm uma alta capacidade de se proliferarem de forma descontrolada, justamente por conta dessas alterações genéticas que elas sofreram ao longo dos anos, e contribuir com a carcinogênese, que é a formação do câncer. Então, como foi dito em posts anteriores, uma das características do câncer é essa alta capacidade que ele tem de se proliferar descontroladamente. E quando a gente tem um agente que potencializa essa característica de proliferação, como é o caso do hormônio sexual feminino, melhor para o tumor, melhor para o crescimento tumoral. Então, a mulher ela produz esses hormônios principalmente nos ovários, porém, no caso do estrogênio, por exemplo, ela também produz em menores quantidades pelas glândulas suprarrenais, aquelas localizadas acima dos rins, pelas células de gordura, que são os adipócitos, e pelas células mamárias. Então, esses hormônios, durante a vida da mulher, eles desempenham várias funções importantes. Então, na puberdade, esses hormônios eles começam a aumentar os seus níveis e, por exemplo, no caso do estrogênio, ele determina as características secundárias da menina. Então, com isso, a gente tem o crescimento dos seios, o alargamento dos quadris e o aparecimento de pelos. Então, após a primeira menstruação, a primeira menarca, os níveis hormonais do estrogênio e da progesterona, eles começam a se elevar e eles ficam elevados durante toda a idade reprodutiva da mulher. Então, com isso, esses hormônios passam a regular o ciclo menstrual. Então, durante o ciclo menstrual, os níveis de hormônio do estrogênio e da progesterona, eles variam consideravelmente. Então, por exemplo, durante a fase ovulatória, que é por volta do 14º dia do ciclo, o estrogênio ele atinge o seu pico, a mulher ovula e após a ovulação, os níveis de estrogênio eles começam a diminuir e aumentar. Já a progesterona, após a ovulação, os níveis dela começam a aumentar. Essas alterações hormonais ocorrem durante toda a idade reprodutiva da mulher até a menopausa, que é a interrupção da menstruação. Então, após a menopausa, os níveis hormonais do estrogênio e da progesterona eles começam a cair drasticamente. Então, em níveis normais, esses hormônios eles regulam vários processos importantes, além das questões reprodutivas. Eles também participam da saúde óssea, são neuroprotetores, controlam o fluxo sanguíneo e por aí vai. Porém, a exposição prolongada a elevados níveis de hormônios sexuais femininos pode fazer com que a mulher tenha uma maior proliferação celular, inclusive de células tumorais, e causar o tumor, principalmente em órgãos femininos como as mamas e o útero. Então, alguns eventos podem fazer com que a mulher ela tenha uma maior exposição a esses hormônios sexuais,
o que seria um risco para o câncer de mama, como, por exemplo, a menarca precoce e a menopausa tardia. Menarca precoce que ocorre quando a menina ela menstrua antes dos 12 anos e a menopausa tardia que ocorre após os 55 anos. Então, a mulher ela tem uma janela hormonal que inicia com a menarca e termina com a menopausa. Então, na menarca precoce, a menina ela inicia o seu ciclo hormonal antes e por isso ela passa a produzir os seus hormônios antes, aumentando essa janela hormonal. A mesma coisa acontece com a menopausa tardia, que também aumenta a janela hormonal da mulher, já que ela vai estar produzindo esses hormônios por um período mais prolongado de tempo. Além disso, estudos demonstraram que existe uma relação entre o uso de anticoncepcionais com o desenvolvimento do câncer de mama, uns indicando risco e outros não. Então, alguns desses estudos mostraram uma associação positiva, ou seja, mulheres expostas aos anticoncepcionais orais, elas têm maiores chances de desenvolver o câncer de mama, principalmente quando a gente leva em consideração a idade e o tempo de uso desses anticoncepcionais. Então, com isso, a gente tem que o uso prolongado de anticoncepcionais e o uso de terapia de reposição hormonal, que é aquela terapia utilizada para aliviar os sintomas da menopausa, eles são considerados fatores de risco para o câncer de mama. A Agência Internacional de Estudos com Câncer, que é ligada à OMS, eles avaliam os agentes suspeitos de causar câncer e eles classificaram os anticoncepcionais orais como agentes carcinogênicos comprovados em humanos. Isso não significa que a mulher ela tem que parar de utilizar os anticoncepcionais orais. A mulher ela tem que saber os riscos e os benefícios dos anticoncepcionais, colocar numa balança e decidir juntamente com o seu médico qual é a melhor escolha. Então sempre vai ser uma decisão da paciente. Além disso, a gente também tem fatores reprodutivos. Então, a primeira gestação após os 30 anos e a nulliparidade, que é o ato de não ter filhos. Então, esses fatores também aumentam a exposição hormonal da mulher e também aumentam a sua janela hormonal. Então, justamente porque esses fatores eles fazem com que a mulher ela tenha mais ciclos menstruais e a ovulação ocorrendo mensalmente. Então, por isso, a gestação tardia e a nulliparidade também são fatores de risco. Então, para resumir o nosso vídeo, a gente tem que a exposição prolongada de hormônios sexuais femininos, eles são fatores de risco por câncer de mama, justamente porque eles estimulam a proliferação celular, tanto de células saudáveis como de células tumorais. Alguns eventos podem fazer com que a mulher ela tenha uma maior exposição a esses hormônios, que são a menarca precoce, a menopausa tardia, a gestação tardia e a nulliparidade, e a administração exógena desses hormônios sexuais, que seria então o uso dos anticoncepcionais orais e o uso da terapia de reposição hormonal. Então é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, alguma sugestão, podem entrar em contato com a gente, que a gente vai tentar respondê-los da melhor maneira possível.